Deputada, esse movimento e essa manifestação, ela pede o impeachment ou é um protesto mais contra o presidente Bolsonaro? Porque o clima impeachment, né, e os pedidos de impeachment que estão engavetados lá na Câmara, parecem que estão ali parados, não há uma movimentação no Congresso muito forte em relação ao impeachment. Ainda é um caminho perseguido pela oposição, o impeachment do presidente, ou não? Sim, Fabíola, o impeachment do presidente Bolsonaro é um caminho porque há crimes de responsabilidade. Neste patamar, vale a pena a gente sempre recuperar a Constituição Federal. Por que motivo nós não defenderíamos o impeachment se há crimes de responsabilidade citados, definidos, referidos em mais de 100 pedidos de impeachment, como o Diogo aqui referiu, e que, inclusive, há um pedido deles que foi considerado super pedido de impeachment, porque faz um arrazoado, reunindo ou a maioria dos crimes de responsabilidade cometidos. Não é por, eu ouvi o presidente do Senado, esses tempos, Rodrigo Pacheco, dizer que nós não podemos vulgarizar o pedido de impeachment. Mas vejamos, não é porque, agora falo aqui como parlamentar posicionada, porque todos e todas conhecem a minha posição, não é porque foi feito um pedido de impeachment, e um impeachment que foi inadequado, sem crime cometido pela presidenta Dilma, não é porque este impeachment da presidenta Dilma foi feito sem crime que agora não se deva fazer um impeachment quando há crime de responsabilidade. E nós defendemos o impeachment também porque Jair Bolsonaro, com este conjunto de crimes que comete, não pode simplesmente chegar ao processo eleitoral sem que tenhamos analisado estes crimes na Câmara dos Deputados. Por isso, o presidente Arthur Lira está agindo de forma regimental, mas, do ponto de vista político, inadequado. Ele tem o papel regimental de decidir se o processo vai ser colocado ou não para análise, mas ele deve assegurar à casa que preside o direito de se posicionar. Só no período Temer, nós 2 vezes analisamos a possibilidade de afastamento de Temer. Naquele período, curto, menor. Por que Jair Bolsonaro está blindado dessa forma? O que acontece na política brasileira que alguém que cometeu tantos crimes, entre os quais os que levaram a pandemia a adensar-se, que são crimes, inclusive, que serão julgados internacionalmente como crimes contra a humanidade, as pedaladas que estão colocadas agora, a proposta de PEC dos precatórios, que é, na verdade, a oficialização das pedaladas que o governo já faz, tudo isso, senhores e senhoras, é realmente extremamente grave. Bolsonaro age com crime de responsabilidade. Nós não podemos desistir da Constituição. Eu me baseio aqui em Ulisses Guimarães, né? Sempre refiro o seu pronunciamento de promulgação da Constituição. Os traidores da Constituição são os traidores da pátria. Então, quem age contra ela não pode governar o Brasil. Deputada, do ponto de vista prático, há alguns questionamentos em relação ao impeachment. Não entrando no mérito se há motivos ou não, com certeza há motivos para isso, mas do ponto de vista prático e o efeito eleitoral disso, né? Tem muitos analistas que dizem que o impeachment do presidente agora, a 1 ano das eleições, teria apenas o efeito de torná-lo como vítima, ele ter uma desculpa, uma justificativa para se apresentar como vítima mais uma vez, e talvez até voltar ao pleito no ano que vem, já que há um precedente aberto no caso da própria ex-presidente Dilma Rousseff, que não perdeu os direitos políticos, né? Ela pôde se candidatar na eleição seguinte, apesar de ter sofrido impeachment. Então, do ponto de vista prático, também não seria temerário, do ponto de vista da oposição, fazer o impeachment 1 ano das eleições? A situação de Dilma e de Bolsonaro eu considero muito diferentes, porque realmente o que foi comprovado quando ela não perdeu seus direitos políticos é que ela não havia cometido crime. Agora, de responsabilidade. Agora, o que acontece com o Jair Bolsonaro, estamos convictos que ele cometeu muitos crimes de responsabilidade. No entanto, vejamos, defender o impeachment de Jair Bolsonaro é defender
o enfrentamento a um governo que não tem apenas uma linha econômica que leva o Brasil à pobreza extrema e à violação de direitos humanos e que transformou o Brasil até mesmo num pária internacional. Enfrentar e defender o impeachment de Jair Bolsonaro é defender a retirada de um governo de tipo fascista. As pessoas pensam assim, será que nós podemos usar essa palavra? Ela não é muito pesada? Bom, eu quero lembrar que nós estamos diante de um governante que, antes mesmo de ser governante, foi um defensor da tortura. E que agora, no governo, desestabilizou, atacou e impede o trabalho do Comitê Nacional de Enfrentamento à Tortura, que é questão prevista, inclusive, no artigo 5º da Constituição, como cláusula pétrea, uma responsabilidade do Brasil enfrentar. Então, quando estás, Diogo, diante de um governante deste tipo, não se pode pensar que o processo eleitoral simplesmente responderá, porque o fascismo é um processo de populismo. O fascismo é um processo de sedução de parcelas de uma sociedade que, de forma incauta e enganada, acabam muitas vezes aderindo a esse tipo de liderança sem compreender que o resultado desta adesão não é meramente um período eleitoral, mas é ameaça de permanência. Eu acredito que quando nós temos a oportunidade de enfrentar um governo que não é democrático, que fere a democracia, nós temos que utilizar todos os caminhos para isso, inclusive o caminho do impeachment. Veja, Jair Bolsonaro arma milícias no Brasil. A liberação de armas no Brasil e a criação de um Estado paramilitar, um Estado que participa de apoio a grupos milicianos, é algo extremamente grave. O incentivo às polícias estaduais para romperem com seus comandos dos governadores é algo extremamente grave. Então, enquanto nós fecharmos os olhos para alguém que ocupa o mais alto posto da nação, se colocando contra ministros do Supremo, governadores e governadoras, prefeitos, contra as instituições, nós estaremos dando espaço para que esta liderança utilize do poder que tem contra a Constituição. Como parlamentar do Brasil, como deputada federal, eu não posso me calar diante disso. Não se trata de outra questão, se trata da responsabilidade com a Constituição e com o Estado democrático de direito. O Brasil não fez justiça de transição, concluo dizendo isso. Nós não tivemos, da ditadura para a democracia, uma justiça de transição. A Comissão da Verdade veio muito tarde e nós não sabemos, não trabalhamos pedagogicamente o sentido de governos autoritários. Mas nós estamos diante de um risco de fechamento e de governo autoritário ainda mais grave do que nós temos nos dias atuais. E por um lado, né, isso tudo veio à tona nesses últimos tempos. A gente também nunca se preparou para discutir tanto o que é a democracia e entender o papel disso, né? O que é a democracia brasileira, como que ela foi construída, quais são suas bases. Estamos, acho que todos nós também, nos debruçando a esse tema tão importante.